Dudu está de volta. E como vocês pediram nos comentários, vou falar sobre empolgação e ansiedade, tá bom? Como funciona empolgação e ansiedade? Quem são? Onde vivem? Quem são? Onde vivem? Como se alimentam? Empolgação e ansiedade? Como essas duas coisas podem estar juntas? Eu vou trazer algumas perspectivas pra ti, que vai trazer uma clareza no final do vídeo, mas no começo talvez possa ficar um pouco confuso. Ou não, eu não sei. Eu estou querendo prever coisas que eu não sei, porque minha mente física não tem como saber como que as coisas vão acontecer. Quem sabe como que as coisas vão acontecer é minha mente superior, então eu só vou permitir que o fluxo flua por mim. E solta o celular, Carol, fica presente pro vídeo, por favor. A Carol tá aqui atrás, tá minha assistente. Eu acho que ela vai se tornar uma assistente oficial, talvez, não sei. Tem que dar oi toda vez? Toda vez. Tá bom. Canal da Carol aqui no canto, pronto. Pronto. Então, muita gente vem perguntar isso. Edu, o que eu faço se a única coisa que eu tenho empolgação pra fazer é ficar comendo doce o dia inteiro jogando videogame? Por que assim fala as pessoas quando elas estão gritando? Não pode ser assim, Edu. Peraí. Por que eu quero gritar? Edu, o que eu faço se a minha empolgação é ficar assistindo TV e jogando videogame e comendo doce o dia inteiro? É verdade. Pode ser assim também. Pode ser assim também, muitas vezes é. Edu, o que eu faço se minha empolgação é cheirar cocaína? É usar drogas? Já me fizeram essa pergunta. Edu, o que acontece se a minha empolgação é ficar fumando maconha o dia inteiro? Já me perguntaram isso. Vamos lá, gente, vamos lá. O que acontece? Vamos fazer um recap, tá bom? Das coisas que eu falo aqui nos vídeos. A maneira que a humanidade se estruturou ao longo de milhares de anos é a partir de crenças negativas. Crenças negativas são crenças, coisas que tu acredita e fica no teu inconsciente, que dizem, por exemplo, eu não sou merecedor, eu não sou bom o suficiente, eu não sou legal, eu não posso fazer isso porque as pessoas vão me abandonar. É muito fácil eu ser abandonado. A gente cresce em famílias, na sociedade, onde essa cultura da vergonha e do abandono, full time. A gente passa, tipo, anos, milhares de dias, sempre com vergonha de passar vergonha, com medo de passar vergonha, ou com medo de estar abandonado, ou alguma combinação dessas coisas aí, ou com a sensação que tu não é merecedor. É que é que assim, a palavra abandono, muitas pessoas... A palavra abandono... Não, tu pode falar normal porque tá aqui. Ah, tá bom então. A palavra abandono, ela... Às vezes não é muito associada na cabeça da pessoa, porque as pessoas acham que isso é muito forte. Tipo, eu não sinto abandono pela minha família. Mas é aquelas... Uma outra palavra que elas sentem mais é tipo, eu não me sinto aceito. Tá. Eu não me sinto, eu não quero ficar sozinho. Tu tem medo de ficar sozinho, tem medo de não ser aceito, tá ligado? Mas no fundo isso daí é abandono. Pra uma criança de 2 anos, é abandono. Tu computou isso como, eu vou ficar sozinho e morrer. É mesmo. Então agora imagina, tu tá com todas essas crenças no teu inconsciente, agora. Pelo menos se tu se enquadra nessa questão de quero só jogar videogame, ou comer o dia inteiro, ou fazer alguma coisa que não é, tipo, algo que me leva pra algum lugar o dia inteiro. Eu já fiz isso. Esses dias eu tava jogando videogame vários dias, entendeu? É que, tipo, as coisas podem te levar para o lugar. Só que desde que você, tipo, esteja... Limpo nas tuas definições. Também, mas não só isso. Desde que você, tipo, saiba onde você quer chegar. Por exemplo, o exemplo da Brené Brown. A Brené Brown, ela fez lá o TED dela. Brené Brown. Onde ela ficou completamente... Deixa eu olhar pra câmera. A Brené... Mentira. A Brené Brown, ela fez um vídeo no TED, onde ela fala sobre vulnerabilidade. E ela tinha, tipo, escrito que ela ia falar, mas ela chegou lá e falou assim, meu Deus do céu, se eu falar isso aqui que tá escrito, eu vou ser uma hipócrita, porque como que eu vou falar de vulnerabilidade estando preparada para dar o meu TED sobre vulnerabilidade? Eu tenho que estar vulnerável para falar de vulnerabilidade. E aí ela foi e fez isso. E depois ela viu que bombou e ela ficou se sentindo envergonhadíssima, porque ela achou que ela ficou uma merda na cabeça dela e, tipo, milhares de pessoas estavam assistindo ela pagando aquele mico e falando de coisas muito pessoais dela, né? Vergonhazinha dela que ela teve. E aí ela basicamente ficou muito chateada e ela leu os comentários no YouTube e os comentários zero produtivos. Por exemplo, nossa, ela é gorda. Nossa, quem usa essa cor de roupa? Nossa, quem dá um TED nessa idade? Ai, vou fazer o que eu fazer. Arranja o que vai fazer, senhorinha. Nada tipo... crítica construtiva, só críticas aleatórias sobre o peso dela, sobre a cara dela. Não foi legal, ela ficou muito mal, ficou muito triste, e a única coisa que ela queria fazer era se ficar debaixo das cobertas e assistir Downton Abbey.
E ela, Downton Abbey é uma série de TV onde ela maratonou aquilo a noite inteira, acho que 2 dias, sei lá como é que foi. Sei que ela viu vários episódios. E aí acabou, não tinha mais o que fazer, e ela precisava continuar consumindo Downton Abbey pra ficar fugindo da vergonha que ela tava sentindo. E comendo sorvete, né? Que ela falou que ela tá fazendo isso também. Se entorpecendo de açúcar. E aí ela começou a pesquisar sobre quem era o presidente naquela época de Downton Abbey. Como que as pessoas viviam naquela época? Existia esgoto naquela época? Ela começou a mergulhar no mundo de Downton Abbey só pra ter o que fazer, sabe? E numa dessa, ela pesquisou qual era o presidente da época. Ela começou a ler sobre ele. Ele tinha uma frase maravilhosa que naquele instante ela escolheu fazer diferente. Naquele instante ela tinha a opção de ler aquela frase que ela, pela empolgação dela... assim, a vizinha, tipo... Ela não tava indo pela empolgação, mas ela tava indo por aquilo que deixava ela mais confortável. Dentro da circunstância que ela tava, que ela achava que era possível agir, ela tava indo na empolgação dela. Que era mais confortável pra ela. Tipo, às vezes, por exemplo, tu acredita que o máximo que tu pode ir, porque senão vai dar merda, é ficar jogando videogame o dia inteiro. Então vai. Dentro disso, daí, sim, claro que tem empolgações ali dentro que vão também funcionar de acordo com a fórmula. E aí, ela, naquele instante, ela leu aquela frase e... Por ela estar conectada com ela mesma, ela saber o que ela quer, é claro pra ela o propósito dela. Na hora que ela leu aquela frase do presidente, que é a frase mais famosa dela e que e foi o norte pra vida dela daquele momento em diante, ela fez uma escolha. Ou ela continuava se entorpecendo e fugindo da vergonha dela com Downton Abbey, ou ela usava aquele momento a favor dela, de uma forma positiva. E é o que ela escolheu fazer. Enquanto eu tava editando o vídeo, eu resolvi explicar um pouquinho melhor pra vocês. A Brené Brown, quando ela tava nesse momento que a Carol falou, que ela tava comendo sorvete e tal, porque ela tava com muita vergonha, ela foi pesquisar esse presidente, na época do Downton Abbey, e ela encontrou essa frase que mudou completamente a vida dela. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona. Porque não há esforço sem erros e decepções. Mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. É isso que importa. Theodore Roosevelt. E essa frase mudou completamente a vida dela. E ela teve acesso a essa frase porque ela se permitiu agir na coisa levemente mais empolgante que ela tinha naquele momento, que ela tava morrendo de vergonha. Então, tudo acontece por uma razão. E essa escolha fez ela deslanchar com vários outros livros, de eu conhecer quem ela é hoje, porque ela tem um documentário no Netflix chamado A Call to Courage. E ela... Nossa, ela deslanchou, ela se tornou uma popstar. Popstar, não, ela se tornou uma... Uma Star. referência. Uma referência. Ela se tornou, tipo, gigante nesse meio de pesquisadores. Entende? Ai, que fofinha. Moral da história... A moral da história é... Mesmo agindo na tua ansiedade, muitas vezes a tua ansiedade pode te trazer coisas que tem a ver com a tua empolgação. É porque tudo tá conectado. na sua vida tá tudo conectado. Tudo existe. E tudo você pode usar positivamente. Desde que você faça algo com isso. Quando você faz algo com isso, você tá agindo na sua máxima habilidade. Por isso que eu sempre falo da fórmula da empolgação quando... Muito bom, amor, obrigado. Por isso que eu sempre falo na fórmula da empolgação, tipo... Eu falo, age na sua maior empolgação, com a sua maior capacidade, sem insistir em expectativas, e toda vez que algo negativo se manifesta, usa de uma forma positiva para você poder extrair o benefício disso. É a situação. Bom, a Carol acabou de dar um exemplo muito bom de que mesmo quando tá agindo na tua ansiedade, isso pode te levar de volta pra tua empolgação. Nem que seja, não é o caso da Brené Brown, mas nem que seja simplesmente para te mostrar que aquilo que tu tá fazendo não é tua empolgação e você não prefere mais fazer aquilo. Às vezes tu aprende por contraste, entendeu? Às vezes tu aprende simplesmente que tu não quer ir por aquele caminho porque tu foi por aquele caminho, entendeu? Tu não quer, por exemplo, ficar fumando
maconha todos os dias, porque tu percebeu que aquilo não te traz o que tu prefere. Tu usa de uma forma positiva. No caso da Brené Brown, tipo, ela precisava passar por aquele momento porque ela estava tão sobrecarregada com a vergonha que ela estava sentindo, que aquele momento foi um momento de alívio para ela. Então ela conseguiu se aliviar, respirar, e nesse instante, quando a oportunidade bateu na porta dela, ela pegou. Exatamente. Muitas vezes quando, sei lá, o seu caso, teve uma época... Você quer falar dessa parte que você ficou jogando? Pode ser... Posso falar? Pode ser. Por exemplo, na sua época que você ficou... Mas minha época de um mês atrás, né? Que você tava, tipo, você tava aqui em casa e passamos por muita coisa, e depois você voltou pra sua casa, você ficou muito bem, muito feliz, e você estava se adaptando tudo isso de novo. E aí você sentiu muita empolgação de jogar Fortnite. Eu fiquei jogando Fortnite, um jogo de videogame. Mas aí a empolgação ficou sendo uma coisa que era tipo 6 horas direto de Fortnite. Eu comecei a jogar muito videogame, gente. E aí... Eu fiquei tipo uma semana inteira assim, jogando videogame todos os dias, muito. E aí parou de gravar vídeo. Minha vida deu uma estagnada. Deu uma estagnada. Parou. Empolgação nunca te para. A empolgação, bom, se ela te empolga, ela te move. A ansiedade, ela faz o contrário. A ansiedade faz você ficar caminhando de um lado pro outro, mas na verdade tá parado. E aí... Então, o senhor Eduardo ficou jogando videogame. E aí, quando eu cheguei e fui no espelho dele, ele começou a perceber, tipo, uma dissonância com as coisas que ele acredita com o que ele tava fazendo. E aí tava acontecendo alguma coisa ali, meu Deus. E aí ele percebeu, a dica que eu dei pra ele foi, bom, o que você tá fazendo não machuca ninguém, não fere ninguém, e faz, até ver onde dá. E ele continuou jogando. E aí ele começou a realmente ter consciência e perceber como que o estado dele tava. Ele começou a perceber que ele tava ficando muito mais ansioso, agressivo. Ele tava muito mais querendo ficar agitado. Porque esses videogames... pensando em guerra. Sonhava com guerra. Porque esses videogames, eles ligam umas partes do teu cérebro que tem a ver com sobrevivência. Principalmente Fortnite, que é de sobrevivência. Então, tipo, eles ficam dando vários gatilhos de, tipo, dopamina, serotonina no teu corpo, que é tipo comer um doce, vamos dizer assim. É algo que é um vício, é uma coisa que pode se tornar um vício. Só que acontece, um vício é a tentativa de preencher um vazio com uma coisa que não vai preencher aquele vazio. Então, a verdade dessa situação, não necessariamente todas as vezes que eu joguei, mas alguns desses momentos, foi que eu tava com medo de pisar na minha vida e dar os próximos passos que eu tinha que dar, com a vulnerabilidade nova e no novo espaço que eu tava, e aí, por eu estar com esse medo e eu não estar olhando com esse medo, ele tá no meu inconsciente, o que naturalmente, a única empolgação que aparecia em vista era jogar videogame, porque aquilo não incluía eu me vulnerabilizar, aquilo não incluía eu ter que sair da minha zona de conforto, não incluía eu expandir. Então é quase como se a tua consciência ela desse um jeito de ir pelo caminho que parece o seguro. Igual a Brené Brown com o Downton Abbey. É igual a Eram moça. as mesmas coisas. Ela finalmente não precisava ser vulnerável. Ela podia não estar pensando sobre ela. Ela só ia pensar sobre as pessoinhas naquela vila chamada Downton Abbey. Sim. Então... E você com os carinhas que você ia atirar no Fortnite. E eu só conseguia ficar pensando em ganhar de 100 jogadores numa ilha deserta. Tá, enfim. É muito legal. Vou botar o vício, né? Então, legal. É isso. Isso é parte. Agora, qualquer vício que tu tenha, qualquer coisa, tipo, que é uma ansiedade, que você tá agindo e você percebe que, tipo, talvez não represente sua maior empolgação, você não consegue parar de agir, você precisa começar a ser mais honesto, honesta e sincero contigo mesma, ou contigo mesmo. E pra ser sincero, às vezes é uma coisa estranha, né, amor? Porque parece que a informação não tá ali, mas tu escolhe ser sincero e dela vem. Tipo, parece que, por exemplo, tá bom, vou ser sincero agora, daí tu escreve o que vem na tua cabeça, mas tu não sabe o que tu tá escrevendo direito, daí a pouco, bam, um monte de informação valiosa ali. Deixa eu dar um exemplo. Um exemplo? Um exemplo? Bom, quando você tava jogando Fortnite, você não conseguia ver isso, você achava que estava normal. Não, eu tô igual, normal, tanto que você tinha até parado de ver o pôr do sol. Eu tinha parado de ver o pôr do sol. Gente, eu amo ver o pôr do sol. Eu medito no pôr do sol todos os dias. Você tinha parado de ver o pôr do sol, você tava jogando direto, nem ligando pra nada. Nossa, eu ficava jogando em vez de ver o pôr do sol, cheguei nesse nível. Entendeu? E isso são sinais. Bandeiras vermelhas. Que você não tava querendo ver. Bom, aí você começou a só escrever o que tava pensando, tipo, sem julgamento, sem nada, só escrevendo. Você começou a escrever várias coisas e você começou a acessar o que você estava sentindo. E na hora que você leu, que você viu aquilo lá materializado na sua frente,
Não dava pra fugir. Quer dizer, dava, mas você escolheu não fugir. Exatamente. Então, assim, usamos esse exemplo para mostrar que a empolgação, ela pode se disfarçar de alguma atividade que tem a ver com algum vício quando você não está sendo honesto e quando você não está percebendo a vergonha, talvez, que você sinta, ou a ansiedade que você sente, que provém, daí volta porque eu falei no começo do vídeo, que provém da nossa cultura, basicamente. Tipo, pensa assim, a empolgação é como se fosse um rio, um riacho. Mas se você, por exemplo, fica pressionando muito, demais da conta, esse riacho, ele não tem pra onde ir. Então você tá tipo pressionando, o rio tá totalmente pressionado, tem uma barreira ali no rio, pressionando o rio e começando a soterrar o rio e colocar ele lá pra baixo. Que, por exemplo, a empolgação faz? A empolgação é como se ela colocasse uma pontezinha. Ou, A pontezinha é esse momento onde você dá uma fugida, sabe? Onde você jogou Fortnite, onde a Brené Brown viu o Downton Abbey. É um respiro. É um respiro. a empolgação faz isso? Não sei se a empolgação que faz. Ó, pensa assim, se for, é um rio e ele começa a ser pressionado e soterrado pela terra. Imagina isso. Eu entendi, a ansiedade está soterrando a pessoa. E não só a ansiedade, E a vergonha, o tarará. medo, tudo Aí quando tu age isso. na tua empolgação, tu tá dando uma elevadinha na tua vibração. Não, calma. Aí o que você faz? É como se, tipo, você faz uma pontezinha. Não, tipo, uma pontezinha pode ser também até, sei lá, um canal, melhor, um canalzinho. Onde todo aquele rio, ele faz um canalzinho para outro canto. E começa a escorrer bem pouquinho, daquele rio pelo aquele canal. Aquele canalzinho é como se fosse uma fuga. A fuga que a empolgação tá fazendo daquela pressão inteira através daquele canalzinho. Esse é o momento que as pessoas têm onde Ela elas... deixa fluir um pouco mais. Mas de uma forma como? Mais leve. Uma forma mais, tipo assim, onde passa menos energia. Então é menos pressionado. Muito bom, muito bom. É quando você assiste TV, o Instagram, ou joga videogame, ou você come chocolate. É um momento onde você, tipo, dá um tempo pra você e relaxa, para de se pressionar. E aí, esse canalzinho vai indo, grande, e ele vai desaguando até uma hora onde ele enche de novo para a empolgação. E a empolgação tá lá com você. Mas aí é uma escolha. Muito de bom. você, tipo, ir com esse fluxo ou você continuar ficando preso e querer ficar dentro do canal. Porque Tem lembre-se... muita gente que fica presa no canal. Porque lembre-se, a crença negativa, ela tem um sistema para perpetuar ela mesma. Então ela usa dos teus pensamentos para, por exemplo, justificar que você não pode parar de ficar jogando videogame. Ou, por exemplo, que você não pode parar de fumar, ou usar droga, ou whatever seja a coisa que você confunde, entende? Tipo, o que a Carol falou é muito bom. Tu pode estar tão soterrado, tão pressionado com a vergonha que você sente, ou a ansiedade, ou o medo, enfim, que você não tem nenhuma outra saída. A culpa você não tem outra saída, aquele estado é muito negativo. Só que daí quando você pensa, beleza, eu vou usar a fórmula da empolgação, o que eu posso agir mais empolgante agora? E a única coisa que tu consegue imaginar é assistir uma série, ou é comer alguma coisa, ou é jogar videogame. Isso pode servir temporariamente para elevar a tua vibração. Mas aí, com a vibração elevada, é natural que tu comece a ver outras opções de empolgação. E é uma questão de tu ir pegando ela. E claro, não vai ser necessariamente sempre 100% confortável. Vai sair da tua zona de conforto. Porque a tua zona de conforto, ela serve para perpetuar a experiência que tu está tendo agora. Se tu quer expandir, tu tem que sair desse lugar. E aí isso gera um pouquinho de desconforto, mas depois gera muito mais prazer. Quando ela se torna a tua zona de conforto. É meio que você imaginar, esse canal que você passa, onde o rio ele foi diminuído, ele foi tipo... Ele ficou estreitinho, então é pouca água que passa. Imagina quando ele desaba num espaço onde esse rio aumenta. Ele fica tão grande que as pessoas às vezes elas ficam com medo do tamanho que elas têm. É por isso que é tão desconfortável. É mesmo? Por exemplo, olha o tamanho que eu tenho, vamos dizer assim. Tipo, não me colocando acima de ninguém, mas simplesmente mostrando como um exemplo de como todas as pessoas são. Eu, menino, tava jogando videogame para Arabiriri. Parecia que eu não tinha poder nenhum quando eu tava naquele estado. Mas agora eu tô nesse exato momento falando com milhares de pessoas. E essas informações que eu tô trazendo aqui, que a Carol também tá trazendo, estão mudando vidas de várias pessoas. E isso é uma coisa extremamente poderosa, que eu nem consigo nem conceber, tipo, fisicamente, sabe? Que é muito poderoso. E ainda muitas outras coisas que eu posso fazer que eu ainda nem cheguei nesse ponto, sabe? Então é uma questão de, vai indo passinho por passinho nas empolgações, que tu vai encontrando um novo nível de empolgação. E desde que tu
vá sendo sincero com como tu se sente, investigando tuas crenças sinceramente, eu já ensinei a fazer isso nessa série de vídeos aqui, sobre como investigar tuas crenças, tu vai podendo dar esses passos mais elevados a ponto de tu chegar em lugares, daqui por exemplo 1 mês, que tu acha que tu só ia chegar em 10 anos. Entendeu? Vai nesse nível de aceleração, porque a tua mente superior vai te levar pra onde você tem que ir sempre, desde que você esteja seguindo a fórmula, beleza? Então aqui, ó, agradeço muito a participação de Carols nesse videozinho maravilhoso. E ó, comenta aí o que tu quer de vídeos novos e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!